tutorial de hoje vamos falar sobre o movimento Rastafari. Cara, o que o movimento Rastafari tem a ver com história? O que serve a gente estudar isso aqui? Vamos lá, vamos localizar temporalmente o movimento Rastafari para entender a importância dele. Bom, esse movimento ele começa a ganhar força na década de 30. Bom, para isso vamos tentar localizar que momento histórico é esse que a gente está falando. Década de 30, década da Grande Depressão, né, o momento ali do entre guerras. Vamos lembrando aí que esse período das guerras é justamente o período que vai surgir uma série de movimentos nacionalistas lá na Europa, né? O pan-germanismo, o pan-eslavismo, que vão dar origem ali às novas nações, às novas potências que dão origem lá à Primeira Guerra e que vão ter um fortalecimento durante esse momento da Grande Depressão e que vai gerar então a Segunda Guerra Mundial. Bom, o que isso tudo tem a ver com o movimento Rastafari? Bom, o movimento Rastafari ele tem uma origem principalmente na América Central, né? Alguns elementos ali na América do Norte e de lá acaba se espalhando para a Europa. No entanto, o movimento Rastafari ele tem uma referência cultural africana, né? Então, assim, o movimento Rastafari vai estar diretamente ligado a um certo movimento pan-africanista, né? Ou pan-africano, só que não na África. Né? Bom, vamos vendo aí. Esse movimento, então, ele nasce na América, onde as populações de origem africana foram levadas da África para lá como escravos. Cara, então, dentro da América, uma série de movimentos negros vão começar a se identificar através das raízes da escravidão e vão começar a buscar ali determinados elementos que vão tentar buscar suas raízes para criar uma identidade própria, que vai estabelecer um orgulho de ter raízes africanas, né? Não identificar as raízes africanas como um problema da escravidão, como um isolamento social, mas sim como uma identidade própria digna de orgulho, né? Não digna de vergonha, de estar ligado a esses elementos da escravidão. Bem, vamos lá. Um dos principais pensadores desse movimento vai ser um cara chamado Marcus Garvey. Não sei se a pronúncia é essa mesmo, vou colocar aqui o nome dele aqui na legenda aqui para que vocês possam acompanhar. Mas vamos lá, esse Marcus Garvey, né, dentro desse movimento pan-africano, vai começar a dar indícios, né, dessa unidade de cultura e ele vai tomar uma força ali como símbolo. Né? Essa força que ele vai buscar vai estar nas raízes de uma cultura que não é completamente africana, mas que tem raízes asiáticas, que são as religiões de origem judaica e cristã, né? Essas religiões de origem judaica e cristã vão ter interferências dentro do continente africano, principalmente quando você vai focar ali na Etiópia, né? A Etiópia, que é o centro dessa identidade africana gerada pelo movimento Rastafari, né? Dado a um governante seu, que eu vou apresentar agora para vocês, Rastafari. Bom, Haile Selassie I, ou Rastafari Mokonnen, né? Ras com o título de príncipe, duque, líder, né? Vai ser a personificação desse movimento Rastafari. A Etiópia teve esse cara como líder, né, coroado em 1930, né, se tornando símbolo dessa autonomia de uma cultura africana. Enquanto todo o resto da África estava dominado por grandes potências imperialistas europeias, a Etiópia tinha conseguido manter uma determinada autonomia. Então, em cima dessa figura vai se buscar essa identidade de uma cultura africana. Bom, o movimento Rastafari, né, identifica ele como seu líder e como a própria encarnação de Deus, né? Que Deus? Pô, essa figura desse Deus vai estar diretamente linkada com essas imagens de uma cultura judaica ou do cristianismo ortodoxo etíope, né? Tanto que a imagem de Jah, a palavra Jah, é uma derivação de Javé ou Jeová, né? Então forma uma certa aglutinação em Jah, né? E Tafari seria a própria encarnação desse Deus, né? Não simplesmente uma representação, mas um Deus vivo,
né? Tanto que nesse imaginário que se cria, inclusive, seria imortal, mas um Deus muito mais humano, né? Um Deus, né, que, cara, vai ao banheiro, um Deus que se casa, que tem filhos, né? Mas um Deus encarnado, um Deus próximo, um Deus que poderia ser o ponto de atração de todo esse grupo. Cara, hoje então os membros do movimento Rastafari acreditam realmente que ele é Deus? Nem todos, tá? Lógico que existem ali alguns grupos mais radicais, né, que identificam ele como ainda uma presença viva, né, mesmo já tendo morrido em 1975, mas ele ainda vai ser essa figura catalisadora. Bem, vamos lá. O que aparece nesse movimento Rastafari que vai buscar esse tipo de comportamento unitário que identifica todos eles como um grupo só? Vamos lá para a lista. Então, primeiro, o Haile Selassie I, né, seria um próprio Deus vivo, a encarnação de Jah. Segundo, toda pessoa negra seria ali os sobreviventes, os remanescentes da antiga Israel, identificando essa religião diretamente como uma religião africana. Então, se você é negro, necessariamente você é o herdeiro da antiga Israel. Aí você fala, pô, Fábio, mas a antiga Israel era um grupo semita, né? Um grupo lá daquela região da Palestina. Como é que você faz a referência de uma pessoa negra com essa antiga Israel? Meu, tem toda uma mitologia própria para buscar esse traçado aí de essa religião ser essencialmente uma religião negra, né? Bom, vão se buscar inclusive lá nos livros de reis na Bíblia, né? A relação do rei Salomão com a rainha de Sabá. Cara, onde fica Sabá? Sabá possivelmente é um reino mitológico, né? Sabá possivelmente nem existiu, mas toda a referência de Sabá remete diretamente ali para a Etiópia, né? Então, assim, seria Sabá a Etiópia. Bem, nessa relação, então, né, os descendentes de Israel seriam ali os etíopes. Então, caso você seja negro, né, você é o descendente dessa antiga Israel, então necessariamente um possível adepto do movimento Rastafari. Que mais? Vai se fazer uma relação direta entre, olha, a África, a Etiópia principalmente, é o paraíso, né? Ali é o ideal de vida perfeita, enquanto a América, especificamente a Jamaica, né, seria o inferno, né? Ou seja, a escravidão vai ser o elemento que vai distanciar o paraíso do inferno, né? Percebe que esse movimento, muito menos que religioso, é um movimento de identidade, de resistência à opressão das comunidades negras dentro da América. Outro princípio que vai estar presente nessas ideias é do que? De uma busca à identidade africana, de um regresso à África, não necessariamente um regresso físico, né? Não quer dizer que, bom, se eu sou um Rastafari, né, eu vou me prender a ideia, juntar minhas malas e ir lá para a Etiópia. Não é isso. É uma busca espiritual dessa África, né, onde eu vou me relacionar com esses meus irmãos, né, com essa minha identidade própria, do qual eu terei orgulho, não vergonha de um símbolo de escravidão, mas de um símbolo de liberdade. Então, ser Rastafari é necessariamente ser livre. Justamente por surgir num momento bastante conflituoso, algumas designações e separações dentro do movimento Rastafari vão ter uma postura até que bastante agressiva, né? Numa ideia de que o negro é superior ao branco, que o negro em determinado momento, né, vai dominar o mundo, vai dominar os brancos, mas como eu disse, isso é uma dissidência, né? Não necessariamente é uma visão geral do movimento Rastafari. O movimento Rastafari vai ter também dentro de si alguns elementos que vão indicar comportamentos próprios, né? Bom, além dessa identidade negra, vai ter uma identidade direta com a natureza, né? Então, os membros do movimento Rastafari, né, vão sempre buscar uma proximidade do meio natural.
Eles vão identificar todo o mundo artificial ligado a consumo, ligado à industrialização, como uma perversão dessa natureza boa, né? Lembra sempre das referências do voltar à África, estar próximo da savana, estar próximo do leão, sempre de uma forma espiritual, né? Esses símbolos de força da natureza africana. É afastar-se dos elementos que se aproximam da cultura ocidental. Então, sempre algo muito natural. Bom, justamente por isso, interferências no corpo vão ser sempre vistas como algo negativo para o movimento Rastafari, né? Por exemplo, eles não aceitam muito bem coisas do tipo tatuagem. Cara, como você vai fazer uma interferência no seu corpo, você vai criar uma artificialização no seu corpo, né? Bom, nisso você fala, se afeta diretamente ao corpo, você deve estar pensando num elemento estético típico do movimento Rastafari, que são os dreadlocks, né? Bom, os dreadlocks, eles estão dentro dessa busca do natural, que é a ideia do que? Cara, você não deve nem cortar o seu cabelo ou escovar o seu cabelo, né? Desde que o dread se monte a partir desse cabelo natural, né? Você não deve violentar o seu corpo com aquilo que é artificial. Inclusive, não deve nem violentar o seu corpo com elementos que possam agredi-lo. Portanto, álcool, tabaco não são aceitos pelo movimento Rastafari. Cara, estou falando isso, deve estar pensando, e a maconha, né? Você sempre relaciona ali a ideia da maconha com o movimento Rastafari. E eles não pregam o consumo? Mais ou menos, isso é uma má interpretação. Não quer dizer que o movimento Rastafari vê a maconha, né, o consumo de cannabis sativa, como um lazer, né? Aliás, o consumo de maconha para fins de entretenimento, questões de diversão, né? um uso para consumo simplesmente de prazer próprio é recusado pelos Rastafari, né? A maconha, ela faz parte de um rito, né? Ela seria consumida dentro de uma cerimônia, numa forma de se aproximar da divindade, né? Seria como na igreja católica, quando o católico vai lá e recebe o vinho, né? Pô, é álcool, né? Mas ele consome, naquele momento ele não é álcool, naquele momento é o sangue do Cristo, né? Pois esse contato com o divino através de um elemento material, no movimento Rastafari, a maconha vai ser esse elemento de conexão com o divino. Portanto, usar a maconha como divertimento, como entretenimento, para o movimento Rastafari é visto como algo errado, algo tão ruim quanto você ir lá e fazer uma tatuagem, por exemplo. Você já deve ter ouvido que um cara como Bob Marley, né, um dos grandes difusores desse movimento Rastafari, né, morreu por causa de uma gangrena num dedo do pé, né? E o que foi isso aí? Pô, o cara teve uma infecção no dedo do pé que gangrenou, e qual que seria a solução? Amputar o dedo do pé. E ele se recusou justamente pelos ideais Rastafari. Que seria o quê, cara? Se eu amputar o meu dedão do pé, eu estou mutilando o meu corpo, eu estou fazendo uma intervenção nele. Isso é ruim, né? Então isso não pode acontecer. E isso acabou gerando todas as consequências que vai gerar a morte de Bob Marley. A medicina também vai ser algo importante no movimento Rastafari. Nada de elementos produzidos em laboratório, né? Os tratamentos devem ser feitos principalmente através de ervas medicinais, sempre essa busca da natureza, porque a identidade está ligada diretamente à natureza. Da mesma forma, alimentos, né? Já que se busca essa raiz judaico-cristã da força do movimento Rastafari, vai se buscar lá nos escritos do Antigo Testamento como é que se deve se alimentar, né? Que vai ser o chamado Ital, não sei se a pronúncia é assim, estou colocando aqui na legenda como falou, Ital, né? Talvez seja Ital, né? Dado ao inglês da Jamaica, não sei, se alguém souber aí, por favor, me corrija, né? Mas essa alimentação, inclusive, tinha uma série de restrições, algumas restrições que são comuns ao povo judaico e a algumas designações do cristianismo. Por exemplo, era proibido para eles o consumo de
carne suína, né, de alguns tipos de peixe, né, os peixes com concha, os peixes sem escamas, né, caracóis, entre outros alimentos, né? Ou seja, essa matriz do leão de Judá, né, o título atribuído também a Rastafari, né, vai estar sempre ligado a essa questão de identidade. Ou seja, o movimento Rastafari, muito mais do que um movimento religioso, foi um movimento social de identidade africana desses povos na América contra a opressão de uma raiz histórica ligado diretamente à escravidão. Se a escravidão é o símbolo de vergonha, de opressão, o movimento Rastafari é um movimento de libertação, um movimento de orgulho, um movimento de identidade coletiva desses povos, com a sua referência na África. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo não descurtir. Essa é a prancha do Cetônio, eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.